Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, aos serviços, aos presentes. Vamos começar esta reunião da Comissão de Saúde. Nós vamos ter aqui uns dias árduos, de muito trabalho, até irmos de férias. Enfim, hoje já temos uma reunião muito prolongada. E a audição de hoje é do Dr. Filipe Serralva, médico de emergência médica, requerimento do Partido Social Democrata, um requerimento para audição urgente, sobre a intervenção da viatura de emergência médica e reanimação junto do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Vamos dar início então à audição e, conforme consta da grelha de tempos, o Grupo Parlamentar Requerente, o PSD, dispõe de 5 minutos. Sr. Deputado, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Não vou ser preciso 5 minutos, até porque penso que o debate aqui é mais profícuo. Eu queria agradecer a presença do Dr. Filipe Serralva, cumprimentar também os seus deputados presentes e disponíveis para fazer esta audição. Este requerimento surgiu no âmbito da detecção, de termos detectado uma falha, uma lacuna grave naquilo que é a resposta pré-hospitalar na região de Tâmega e Sousa. São subejamente conhecidas as dificuldades de acesso da população de Tâmega e Sousa à saúde, aos cuidados de saúde. Já intervi várias vezes, até no plenário, sobre este hospital. Este hospital é um hospital que serve 500 mil pessoas, tem a sua unidade principal em Penafiel e tem uma unidade em Amarante que atualmente só tem um sub e poucas cirurgias de ambulatório. Portanto, é uma unidade recente que foi até inaugurada em 2012, projetada uns anos antes e inaugurada em 2012, um investimento muito alto, mas que não tem grande utilidade à população. Acontece que esta população é fustigada por esta dificuldade de acesso e quando começámos a estudar formas de ajudar as pessoas, porque essa é a nossa função aqui, é ajudar as pessoas a terem melhores condições de vida e, neste caso, a terem melhores condições de acesso à saúde, detectámos que existe uma falha grave naquilo que é a resposta pré-hospitalar. Isto porquê? Porque, da mesma forma que o hospital responde a 500 mil pessoas, a viatura médica de emergência, que lá está alocada, também responde às mesmas 500 mil pessoas. Ora, as diretrizes, tanto a diretriz de 2007 do professor Correia de Campos, que redefinia as urgências hospitalares, aquilo que são os despachos do INEM. Além disso, um estudo empírico rápido de dividir a população pelo número de VMERs permite-nos perceber que uma VMER deve atender a mais ou menos 250 mil pessoas e, neste caso, não estão satisfeitos estes critérios. Daí, temos posto mãos à obra, também já deputados do Partido Socialista o fizeram e, portanto, estamos aqui não pela cor partidária, mas sim porque podemos fazer a diferença na vida das pessoas e podemos salvar mais vidas. Daí termos feito este requerimento para ouvir o Dr. Filipe Serralva. Quem é o Dr. Filipe Serralva? Foi diretor de urgência do Hospital de Tâmega e Sousa, do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa. Foi uma pessoa que se demitiu em litígio com a estratégia definida pelo Conselho de Administração, porque já há muito tempo defendia a inclusão de uma segunda VMER, porque ele no terreno detectava estas dificuldades de resposta. Pedimos para ouvir também o INEM, que é a entidade que regula esta situação, e pedimos para ouvir também a CIM, que são os municípios que compõem esta região e que são, naturalmente, aqueles que mais sentem as dificuldades. O Partido Socialista também pediu para se ouvir o Centro Hospitalar e, por isso, amanhã temos essa audição. Mas hoje, aquilo que eu vinha aqui pedir ao Dr. Filipe Serralva era que nos apresentasse, era que nos dissesse porque é que acha, também para todos os grupos parlamentares ficarem contextualizados, porque é que acha que esta resposta está comprometida na região. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Para responder, o Dr. Filipe Serralva, que dispõe também de 5 minutos, por favor. Bom dia a todos, bom dia, Sr. Presidente da Comissão, bom dia, Srs. Deputados.
Eu chamo Filipe Serralva e, só para vocês perceberem um bocadinho porque é que eu estou aqui a defender este projeto, eu sou muito provavelmente o médico com mais horas de emergência médica do país e seguramente o médico com mais horas de emergência no norte do país e na região onde trabalho. Portanto, eu já fui diretor não só do Hospital de Penafiel, mas também da Unidade Amarante e fui diretor da Urgência de Guimarães, que é o hospital que está perto de nós. Além disso, trabalho na VMER de Penafiel, trabalho na VMER de Vila Real, já trabalhei na VMER de Guimarães, já fui, e com funções de coordenação, já fui coordenador adjuntamente da VMER do Santo António no Porto e fundei a VMER Torres Vedras e trabalhei noutras VMERs do país e trabalho no helicóptero Macedo e já trabalhei em outros 2 helicópteros do INEM. Por isso, e da minha experiência no terreno, o que eu ia todos os dias a acontecer era que nós não conseguíamos dar resposta. E nós não conseguíamos dar resposta, e como é que eu sabia isso? Porque todos os elementos dos bombeiros, de comando e sem ser do comando, operacionais, vinham perguntar: "Oh, doutor, onde é que vocês estavam? Que nós precisamos da VMER e não tinha VMER disponível." E isso a repetir-se consecutivamente, semana após semana. E em 2015 houve umas jornadas municipais organizadas pelo Partido Socialista e, dada a minha dedicação a essa área, convidaram-me para eu ir como técnico e como especialista científico dessa área, fazer uma palestra sobre a emergência na região. E o que eu me apercebi em 2015 era que essa dificuldade que nós sentíamos do terreno, essa sensação que as pessoas estão em perigo e que não têm o socorro adequado e o socorro diferenciado que é necessário, que pode fazer a diferença, conseguia-se traduzir perfeitamente em números e todos os documentos que estão disponíveis sobre essa matéria. E então eu fiz uma apresentação baseada na demografia, nos meios que estavam presentes, e qual não foi o meu espanto quando eu deparo que na distribuição das VMERs pelo país, portanto, em 2015, a média de uma VMER era, nós tínhamos 42 VMERs, agora temos 44, mas para uma população de 10.135.000, 42 VMERs, dava uma média de uma VMER para 241.000 habitantes. Ora, eu fui fazer o levantamento da área e vi que a nossa área de influência do Tâmega e Sousa e acresce o Concelho de Paredes, que está na área metropolitana do Porto, mas está na área de influência do Hospital de Tâmega e Sousa, tinha uma população de 519.000 habitantes. Portanto, nós não precisávamos de outra VMER, nós precisávamos de mais uma VMER e meia, eram 2 VMERs e meia. E depois eu fui caracterizar também os distritos à volta e verifiquei que, ainda por cima, os distritos que tinham mais carência eram os distritos justapostos ao nosso, nomeadamente o Porto, que tem grande parte da nossa influência, mas que tinha 5 VMERs para 1.738.000, que davam uma média de uma VMER para 347, muito longe do ideal, que era o 241. Fomos ver também Viseu, a sul, e fomos ver Aveiro, a sul e a oeste. Também Aveiro, por exemplo, 348. Ou seja, nós, além de ser a zona de longe que tem menos área de influência da VMER, ainda por cima não podíamos ter ajuda das outras VMERs. Porque, se é verdade que o Distrito de Porto tem 5 VMERs, 4 delas estão encostadas ao mar. São João, Santo António, Pedro Espano, Gaia. Ora, estas VMERs, claro que são consumidas com as necessidades urbanas da grande pressão demográfica que tem o Grande Porto, e incluindo a área de Gaia. Portanto, muito dificilmente eles conseguiriam dar resposta à nossa área. E, juntamente com isso, apercebi-me que a média da nossa VMER era muito superior à média nacional. Na altura era 8,3 contra a média nacional de 6,5. Hoje os números baixaram um bocadinho por causa da pandemia, mas temos dados de 2021 em que a média nacional de saídas de VMER é de 5,2 e a nossa tem uma média de 7, muito acima da desejada. Mas mais importante do que isso não é a média de saídas, é o tempo de ocupação. Porque eu consigo arranjar uma VMER no Porto, que é a única que tem mais saídas do que nós, que é São João, mas São João faz pernas de 10, 15 minutos. Nós fazemos saídas de 50 minutos. A VMER de São João sai para Paranhos, sai para Sedefeita, sai até que seja um bocadinho para Esposende, mas nunca vai ter mais que 10, 15 minutos, nunca. A nossa vai a Rezende, vai a Baião, vai a Celurico de Bastos, e há muitas zonas a 50 minutos, outras a 55, e chega a haver zonas a 60 minutos. Mas depois, ainda mais grave do que isso, é que o nosso hospital não é polivalente.
E não sendo polivalente significa que os nossos doentes não venham para o nosso hospital. Ou seja, nós saímos 50 minutos para ir socorrer o doente e depois não vamos para o nosso hospital ou porque ele tem um AVC e precisa de trombectomia, só faz no Porto, porque na FIEL não tem, ou porque ele precisa de hemodinâmica e o nosso hospital, com a dimensão que tem, infelizmente, ainda não tem cateterismos 24 horas por dia, 7 horas por semana, que é lamentável, é uma coisa em que está comprovadamente provado que um cateterismo feito em menos de 1 hora vai aumentar a sobrevida e vai diminuir a comorbilidade do doente, e nós ainda temos que levar para o Porto. Então, vejam, a nossa área é enorme, tem muita população, as nossas distâncias estão enormes e nós ainda por cima depois temos que levar o doente para outros hospitais, que são polivalentes. Doutor, muito obrigado. Vai dispor depois, no fim de mais de 25 minutos, pode completar depois as respostas, eu agradeço. Muito obrigado, Sr. Doutor. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sofia Andrade, por favor, 5 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Dr. Filipe Serralva. Seja bem-vindo a esta que é a Casa da Democracia e quero, em nome do Partido Socialista, por um lado, saudar a sua presença nesta audição e agradecer também a exposição que aqui nos trouxe, com informações que são naturalmente importantes e que nos permitem ter uma visão mais profunda sobre esta matéria para que tenhamos um trabalho e possamos formar opiniões mais esclarecidas. Não tenho dúvidas quanto à importância deste assunto que hoje estamos a tratar e que não é importante apenas para o Partido Socialista. Tenho a pena que o Partido Social Democrata, quando foi governo, não tinha esta preocupação com as VMERs, uma vez que no Hospital Fernando da Fonseca e no Hospital do Barreiro, em Amadora Sintra, eles não quiseram equipar o VMER em devida altura e, portanto, isto só foi feito em 2016, num governo socialista. E, portanto, ao longo do dia de hoje e amanhã, iremos ouvir não só o Dr. Filipe, mas uma série de outras entidades que nos vão permitir continuar a trabalhar sobre esta matéria. E é, de facto, fundamental ouvir de viva voz os atores que diariamente estão no terreno e conhecem as condições do serviço que é prestado pela VMER, que opera na região do Tâmega e Sousa. Para o Partido Socialista é inquestionável que a saúde é um pilar fundamental para o desenvolvimento do país e do Sistema Nacional de Saúde e, por consequência, é um instrumento de política que permite uma saúde mais próxima e mais justa para todos os portugueses. Sabemos que o Partido Socialista tem na sua gênese o combate às desigualdades sociais e que sempre esteve ao lado do Serviço Nacional de Saúde. E por isso, ao longo dos anos, temos efetuado um forte investimento no SNS com o objetivo de melhorar, efetivamente, dia após dia, os serviços e os cuidados de saúde que estão prestados para os portugueses. Não posso deixar de sublinhar que o Orçamento do Estado para 2022 volta a espelhar de uma forma inequívoca o compromisso que o PS tem em relação ao SNS, em que este é objeto de um reforço no investimento em mais 700 milhões de euros. Este esforço para fortalecer o SNS materializa-se de uma forma transversal, desde aquilo que são os cuidados de saúde primários, a área da resposta hospitalar, passando pela concretização de estratégias e planos de ação que promovem o bem-estar das populações. A título de exemplo, posso realçar o investimento que será feito nos cuidados de saúde primários, um setor que já vinha sendo investido e que, por via do PRR, vai ter um investimento ainda de 466 milhões de euros. Mas este investimento do SNS não se iniciou, nem se esgota neste Orçamento do Estado para 2022, nem no PRR. Entre 2016 e 2018, sabemos que o INEM renovou o seu parque VMER no total de 48 viaturas. Sabemos também que, em abril de 2022, com o apoio do Governo, o INEM procedeu à aquisição de 45 novas ambulâncias, sejam ambulâncias de emergência médica ou ambulâncias de suporte imediato de vida. Este investimento feito permitiu naturalmente uma melhor resposta em matéria de emergência pré-hospitalar, assunto que hoje está a ser discutido. No Val de Sousa, a VMER foi implementada, como sabemos, integrada no Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica em abril de 2004, e passou a ser feito um novo modelo de gestão e de aquisição destas viaturas que, entretanto, foi decretado por despacho. E, de acordo com este novo modelo em vigor, passaram a ser as unidades de saúde a efetuar diretamente a aquisição destas viaturas. Sabemos também que as VMERs são acionadas para ocorrências que são prioritárias e comportam um risco imediato de vida, mas sabemos também que os meios de intervenção em contexto pré-hospitalar não se esgotam nas viaturas médicas de emergência e reanimação, agregando também ambulâncias de SIF, suporte imediato de vida, e ambulâncias de suporte básico de vida. E por isso temos defendido que a implementação de uma rede de meios de emergência pré-hospitalar sempre teve como um dos principais pressupostos o princípio do funcionamento em rede de todos estes meios. E é essa lógica de funcionamento que permite garantir uma grande capacidade de resposta e coerência do Sistema Integrado de Emergência Médica.
Em termos de cobertura de meios diferenciados de emergência médica pré-hospitalar, sabemos também que a região do Tamegué-Sousa, em complemento com a VMER que atualmente tem, dispõe também da ambulância do CIV de Amarante, o CIV de Sinfãs e dispõe de outros meios que podem garantir em tempo útil a assistência médica pré-hospitalar, nomeadamente, que também já referiu, o heliporto do Macedo Cavaleiros, a VMER do Porto, a VMER de Guimarães e ainda em situações de urgência sabemos que temos também a ambulância CIV de Valongo, de Faf e de Santo Tirso. Portanto, com base nesta realidade, em todas estas respostas integradas que podem ser utilizadas, eu gostaria de perceber do Dr. Filipe Serralva que considerações julga serem importantes fazer em relação ao funcionamento de todos estes meios, como é que é organizada a resposta, se a resposta tem sido, como é que tem sido efetuada, se têm existido muitos casos manifestamente de resposta insuficiente, mas principalmente gostaria de perceber de que forma é que se articulam todas estas respostas, porque acho que este é o nosso grande garante, este funcionamento desta resposta em rede que nos vai permitir termos mais e melhores cuidados para prestar à população. Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Andrade. Tem a palavra o Sr. Deputado do Chega, Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Doutor que veio aqui hoje, Filipe Serralva, prestar-nos de esclarecimentos. Muito obrigado por se deslocar presencialmente. Demonstra também respeito por esta casa e nós também queremos demonstrar perante o Sr. Doutor todo o nosso respeito. Relativamente a esta questão, de facto, apesar de ser uma questão regional, é uma questão que nos importa muito. Ainda para mais porque ainda ao mês passado, em maio, vimos nas notícias, que parece que já foram esquecidas, mas que de facto vimos a notícia que as VMERs do INEM pararam 5.000 horas por falta de médicos no ano passado, sendo que ficaram inoperacionais por falta desta de tripulação 5.400 horas. Isto preocupa-nos bastante, não só do ponto de vista do seu caso particular que nos traz aqui, mas gostava que nos falasse um pouco mais também deste enquadramento macronacional, porque penso que podemos ter aqui a oportunidade de ter aqui o Sr. Doutor para nos dar esse enquadramento e, de facto, o que é que se passa no socorro em Portugal. Nós vemos neste momento que as populações estão muito preocupadas, veem, por um lado, os bombeiros a pousarem os seus capacetes à porta das autoridades, vemos os bombeiros sapadores a fazerem greves, vemos os bombeiros voluntários a começarem a paralisar o transporte dos pacientes que têm alta dos hospitais para as suas residências, foi uma primeira medida de luta. Vemos estas notícias que parece que são esquecidas e depois nunca mais são abordadas sobre a falta de socorro pré-hospitalar, e depois vemos aqui o Partido Socialista que vem para aqui fazer tabelinhas de ping-pong com o PSD, como se 7 anos no governo não tivesse sido mais do que suficiente para solucionar este problema. Portanto, parece-me completamente inadequado estar a voltar, só falta vir para aqui dizer que a culpa é do Passos Coelho, quer dizer, isto, por amor de Deus, tenham algum decoro e vamos deixar de situação e deixar... Posso, Sr. Presidente? Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Vamos tentar ouvir-nos uns aos outros. Muito obrigado. Já ontem tivemos aqui em audição sobre a endometriose e a adenomiose, 2 médicos especialistas que envergonharam os senhores deputados do Partido Socialista, que enquanto a doutora Fátima estava a falar, mergulharam os olhos no telemóvel, porque tiveram que ouvir que no Hospital de Santa Maria a sua equipa que foi construída tinha sido completamente exaurida e estava completamente escancarada, que ela própria tinha escolhido ir para o privado porque não tinha condições para trabalhar, e agora temos novamente uma audição que vão ter que ouvir novamente os mesmos considerandos agora relativamente ao atendimento pré-hospitalar. Mas passando em frente, de facto, esse indicador dos 241 mil habitantes por VMER seria o ideal. Vemos que está ultrapassado de todo em todo em muitas regiões do país, o que é preocupante para as populações e, de facto, eu também tenho família no interior e preocupa-me
que se a minha mãe ou a minha avó ou alguma pessoa da minha família tiver um infarto ou tiver um acidente vascular, que se ficar 50 ou 60 minutos à espera de uma VMER, pois de facto não é a mesma coisa do que estar em Lisboa. E de facto o que acontece hoje em dia é que os senhores que estão no governo falam da coesão territorial, falam do interior, falam do inverno demográfico, falam de uma série de propaganda, mas depois as pessoas que estão no interior têm medo de lá estar porque sabem que não vão ser socorridas. Sabem, se tiverem uma doença e chamarem o INEM demora 50 ou 60 minutos a lá chegar e isso, obviamente, vai comprometer completamente o estado em que a pessoa vai poder recuperar ou não desse acidente vascular ou desse infarto que tiver, para não falar já em traumatologia ou em outro tipo de incidente que possa chamar a alteração. Mas gostava de, muito concretamente, além de lhe pedir para nos fazer um enquadramento mais nacional, se é que o consegue fazer, estou certo que sim, uma vez que é estudioso do caso, gostava de saber mais detalhadamente, qual é que foram as respostas que levou o Sr. Doutor a demitir-se neste processo, que com certeza há de ter sido longo, porque percebe-se pelas suas palavras que é uma pessoa que está na medicina por vocação e que tem brio e que tem gosto em ajudar as pessoas e em salvar vidas e, portanto, percebo que a sua demissão há de ter decorrido de algo muito grave que deve ter acontecido. E gostava de saber exatamente, com algum detalhe, o que é que levou entre si e a tutela para que, de facto, apresentasse a sua carta de demissão e chegasse a um ponto e que tenha dito: chega, eu não trabalho mais para estes senhores. Depois, gostava também de saber quantos quilómetros é que tem esta VMER de que o senhor fala, esta VMER única, quantos quilómetros tem, porque sabemos que isso é também um problema muito grave nas VMERs deste país, é que muitas delas têm mais de 1 milhão de quilómetros, e quando esta VMER fica inoperacionalizada em oficina, o que é que acontece? Portanto, com certeza, a mecânica dos automóveis precisa de revisões, tem com certeza alterações mecânicas e, portanto, quando isso acontece, como é que é substituída? Finalmente, para uma última pergunta muito telegráfica, qual é a sua opinião sobre os paramédicos? E sabemos que existem muitos países, inclusivamente da Europa, que têm uma política de paramédicos para poder chegar o socorro pré-hospitalar com a administração de fármacos a mais população. Temos um contingente de médicos. Gostava de saber a sua opinião sobre a política de paramédicos. É uma pergunta perfeitamente honesta, porque estamos a debater esse caso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os deputados e bom dia ao Dr. Filipe Serralva, a quem agradeço imensa presença aqui nesta comissão para nos falar aqui desta questão tão importante. Eu queria só realçar aqui um facto, que de facto é um facto, que esta VMER serve uma população muito maior que outras. Portanto, isto aqui não vale a pena estarmos aqui a inventar números, isto é uma questão matemática, portanto, obviamente, temos uma VMER que está a servir muito mais população e muito mais população em concelhos que estão muito mais longe, portanto, estamos aqui a falar de respostas que demoram muito tempo, mais do que qualquer VMER aqui na cidade, que demora, como estava a falar, 5 ou 10 minutos. Portanto, tentando não repetir as perguntas que já foram feitas, o que eu gostava de perceber é que justificação é que tem sido dada para isto, porque, de facto, esta questão do funcionamento em rede das VMERs, tudo bem, isso é muito importante, mas voltamos ao mesmo. Uma coisa é demorar 5 minutos uma VMER a chegar, outra coisa é demorar 1 hora. E é fácil falar, por exemplo, para mim, que de facto vivo na cidade, sempre vivi na cidade, a minha família é da cidade, de facto nós... E mesmo assim existem problemas, eu imagino, quando estamos a falar de pessoas que estão muito mais isoladas e com estradas que não são propriamente aquelas que nós temos no centro da cidade. Portanto, isto preocupa-me e queria perceber que justificações é que têm sido apresentadas, porque este caso não é novo, eu sei que mais ou menos há 2 anos que tem sido este com o Dr. Filipe, pronto, ou até mais. Portanto, gostava de perceber a justificação que tem sido dada, quanto é que isto custa, porque de facto nós, às tantas, estamos a falar dentro de um bolo, estamos a falar de trocos, nós falamos aqui de tanto investimento e de facto pôr mais uma VMER não me parece que seja propriamente um investimento tão avultado e que faz toda a diferença na vida das pessoas
pessoas, porque aqui estamos a falar efetivamente de socorro. E quem está aqui que é médico sabe disto muito melhor que eu, que qualquer segundo faz toda a diferença no socorro a uma população. Depois, queria só perceber também, a VMER que está sediada no Hospital Padre Américo, Campo na Fiel, portanto aqui a colocar outra VMER, onde é que seria o sítio ideal para colocar essa VMER. E depois queria também perceber, nesta lógica do funcionamento em rede, quando esta VMER não está disponível, de onde é que vem a VMER, quanto tempo demora, quantas vezes isto já aconteceu, se já houve aqui, já pusemos aqui em causa socorro, porque de facto não tivemos resposta atempada, e era estas perguntas que lhe queria colocar. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Partido Comunista Português. Sr. Deputado João Dias, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Dr. Filipe Serralva, agradecer os esclarecimentos já aqui nos prestou e, através do Sr. Doutor, também cumprimentar todos os profissionais de saúde deste centro hospitalar. Tenho a certeza que todos eles se dedicam, cada um nos seus serviços, nas suas áreas de intervenção, nos seus contextos, àquilo que é a melhor resposta pública do Serviço Nacional de Saúde naquela região. É nesse intuito que o Sr. Doutor também aqui está e, nesse sentido, também dizer-lhe que aquilo que entendemos é que já é consensual entre os profissionais de saúde a necessidade de que esta área geográfica e esta população seja servida por uma outra resposta em termos de viaturas rápidas de emergência, não é? Qualquer das maneiras, Sr. Doutor, aquilo que lhe quero colocar tem a ver, no fundo, também com a articulação que deve haver em termos de resposta de urgência de rede hospitalar. Ou seja, é evidente, é claro e evidente que a resposta pré-hospitalar é carenciada. Estamos a falar, e corrija-me se eu estiver errado, de duas subs, peço desculpa, de uma CIV e uma, aliás, de duas CIVs, não é? De duas CIVs. De duas... Nós lá temos VMER em Penafiel, que é um serviço de urgência médico-cirúrgica, e temos uma CIV no Hospital de Amarante, que é uma SUB, um serviço de urgência. Sim, mas isso... Portanto, mas a minha dúvida era se existia mais alguma CIV além daquela associada e agregada à urgência básica, porque naturalmente cada urgência básica deve ter uma CIV correspondente. A questão é esta: existe uma urgência básica, neste caso, que deveria ter e tem a respectiva CIV, e existe uma VMER associada à urgência médico-cirúrgica que tem essa VMER. A questão que se coloca é, desde logo, também nessa resposta, a necessidade de existir mais alguma urgência básica com a respectiva CIV e depois também se esta área geográfica é suficiente ter um serviço de urgência médico-cirúrgica ou se deveria evoluir para um serviço de urgência polivalente com uma outra capacidade de resposta. Esta questão é fundamental, ou seja, integrar, era isto que eu queria colocar, a questão era esta: integrar a resposta pré-hospitalar com a resposta hospitalar, nomeadamente nos níveis diferenciados de serviço médico de urgência, de serviço de urgência médica cirúrgica e serviço de urgência polivalente. Porque nós evidentemente percebemos, existindo uma indisponibilidade por parte da VMER do Tâmega e Sousa, uma outra vizinha que não esteja ocupada, poder dar de uma forma pontual um apoio a uma coisa, mas também não poderemos condicionar a outra população ficar prejudicada. E, nesse sentido, é claro que aquilo que é a densidade é evidente, por demais evidente que estamos a falar de 520 mil habitantes para esta resposta. O serviço de urgência, e a questão também lhe quero colocar, o serviço de urgência polivalente está definido na lei que deverá ser num rácio entre os 750 mil habitantes e 1 milhão de habitantes. E quero colocar ao Sr. Doutor se concorda com estes rácios, porque nós não conseguimos identificar naquilo que é a literatura científica rácios que nos definam
a razão da existência deste, porque é que é de 750 a 1 milhão de habitantes e não é 500 mil habitantes ou outro número, para dotar uma determinada área geográfica de um serviço de urgência polivalente. E, no mesmo sentido, também questionar se, nós não sabemos se o número ideal seria os 241 mil por uma VMER ou os 228 mil por uma VMER, aquilo que é da sua experiência. Quero-lhe colocar qual será o rácio mais ajustado e adequado que possa corresponder à instalação de uma viatura dessa natureza. E depois também, para terminar, uma preocupação que aqui nos deixou, que tem a ver com o facto do Sr. Doutor ser o médico que, a nível nacional, mais horas tem em termos de emergência médica. Esta situação quero-lhe questionar se é por falta de recursos humanos, se é pela sua disponibilidade superior a de outros médicos, ou se existe uma carência de profissionais de saúde, nomeadamente médicos, porque há aqui uma preocupação que nós temos. Nós percebemos que muitas das VMERs são asseguradas por médicos, até médicos de medicina geral e familiar. Ora, nós não estamos a pôr em causa aquilo que é o médico, pela sua especialidade, poder ou não poder fazer uma assistência pré-hospitalar. O que estamos a colocar é a necessidade de ter uma formação adequada, ajustada e vestir a camisola do pré-hospitalar. O pré-hospitalar não é propriamente apenas um local em que se vá ali fazer umas horas e está tudo feito. Tem características específicas de atendimento, com uma atualização permanente, com uma capacidade... É trabalhar num contexto completamente descontrolado. Trabalhar numa unidade, numa enfermaria, numa unidade de cuidados intensivos é uma coisa, controlamos muitas variáveis. Trabalhar num pré-hospitalar, na rua, é completamente diferente. E, portanto, precisamos do quê? Precisamos de pessoas com perfil, com dedicação até exclusiva, permita-me, Sr. Doutor, que diga isto, porque é isto que o PCP defende, para que estas viaturas sejam dotadas de equipas próprias, que, de facto, não precisa de estar numa situação a viver de balões de soro, por assim dizer, de não saber se amanhã tem médicos para a escala ou não. E, portanto, agradecer as explicações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, senhores deputados. Tem para responder às questões colocadas do Dr. Filipe Serralva dispõe de 20 minutos. Não quero deixar de lembrar que há uma segunda ronda de 1 minuto para cada um dos grupos parlamentares, depois com uma resposta também correspondente à soma desses minutos. Faça favor. Diga. É só uma coisa rápida. Eu queria só cumprimentar os seus deputados do Partido Socialista, que são do Dama Sousa, o António Faria, José Carlos Barbosa e o Paulo Aruz Correia, que estão aqui e que são a prova de que a defesa dos interesses daquela região é o foco da sua ação política, e isso é de salientar, e eu queria só dar essa nota à mesa. Muito obrigado, Sr. Antes de ouvir o Dr. Filipe Serralva, e também dizer que tem que carregar no microfone, senão não fica gravado. Está bem? Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Doutor dispõe de 20 minutos, porque o Bloco de Esquerda não está presente e, portanto, os 5 minutos. Faça favor. Ora, então, antes de passar diretamente às respostas, e eu vou tentar responder a todos, porque são todas muito pertinentes e importantes para aquilo que eu estou aqui a defender, queria só primeiro saudar a presença da doutora Berta, que conheço muito bem porque eu sou médico do helicóptero de Macedo, e à data que conheci a doutora Berta, ela era presidente da Câmara da Alfândega da Fé, e da mesma maneira que o Dr. Pedro Melo aqui disse que esta causa não é partidária e tem várias pessoas a lutar pela mesma causa, e a prova é a presença de pessoas aqui, é que a doutora Berta fez parte de uma luta que foi feita em Portugal desde 2012 até 2016 com sucesso, e nós conseguimos inverter uma decisão do Governo Central de deslocalizar o helicóptero de Macedo Cabeleiros para Vila Real. Fui eu o líder desse movimento, sempre na retaguarda, pedi a um padre para dar a cara pela luta, para eu não ter retaliações, e a doutora Berta sabe disso, e foi um sucesso espetacular, com câmaras de 3 partidos envolvidos, PS, PSD, CDS, e nós conseguimos, nesses 40 anos de democracia, mostrar que uma região unida ultrapassa todas as questões partidárias e governativas. Obrigado, doutora Berta, por estar aqui connosco, obrigado pela ajuda que deu nessa causa, e o helicóptero Macedo salva vidas inimagináveis onde não há mais nada. Eu só queria deixar essa nota, porque eu vejo muita similaridade entre esta luta que foi feita pelo helicóptero Macedo e a que está a ser feita agora para a VMER de Val de Sousa. Passando diretamente às questões.
Sou deputada doutora Sofia Andrade. Portanto, eu estou muito contente porque a verdade é que eu tenho tido todo o apoio de todos os deputados da região do PS que percebem bem a necessidade e isso para mim é uma garantia de que esse projeto tem pernas para andar e que vamos chegar a bom porto e vamos conseguir dotar a população dos meios que ela necessita. Relativamente à primeira pergunta, se existe uma resposta insuficiente. Há, sem dúvida, uma resposta suficiente. Eu sinto isso todos os dias, tenho imensos casos. Posso só falar de um caso muito simples que é, houve um dia que eu tive uma saída para Castelo de Paiva, para uma alteração de estado de consciência, e quando cheguei ao hospital, estava a chegar um médico que trabalha comigo, a filha tinha-se esfaqueado ela própria sem querer, com 3 anos ou 2 anos e pouco, e não havia VMER disponível. E como esses há tantos, esse mês que passou imensos nas notícias, Celurico de Basto, caiu um funcionário que estava a cortar as árvores, teve um TCE grave, uma fratura de membro, não havia VMER disponível, teve que ir a CIV, e outras situações. E aqui entro no mais importante, das coisas mais importantes para aqui que responda a muitas perguntas, que é, nós, o que estamos a propor é uma troca de uma CIV por uma VMER. Nós já temos uma resposta pré-hospitalar em Amarante, mas essa resposta não tem a mesma qualidade. Eu vou-lhes só dar aqui um exemplo de números nacionais. Dados do INEM, 2021. Existem em Portugal 44 VMERs e 43 CIVs, um número muito idêntico. Mas, no entanto, as saídas de VMER em 2021 foram de 83.429 e as saídas de CIV foram apenas 33.000. Ou seja, a VMER tem quase 3 vezes mais saídas do que a CIV. Porquê? Muito simples. A VMER tem várias vantagens. Rapidez. O próprio despacho 5561 de 2014 define, nos meios de emergência, descreve a VMER, transporte rápido de uma equipa médica diretamente ao local. Não mete esse termo na CIV, porque a CIV não pode ser rápida. Como é que uma ambulância, um veículo que não é ligeiro, consegue andar numa estrada a mais de 120 km? Não consegue. Nós conseguimos. Nós temos uma rapidez, uma mobilidade enorme, que é o que pressupõe para irmos a situações graves. Claro que sempre respeitando todas as normas de segurança e claro que a prioridade é sempre a segurança dos outros e nós só prevaricamos, entre aspas, o excesso de velocidade se virmos que há segurança para isso. Portanto, rapidez indiscutível. Uma VMER supera de longe uma CIV. Mais mobilidade e disponibilidade. O facto da VMER ser combustida por um veículo ligeiro que não transporta diretamente o doente ou o sinistrado, ela fica imediatamente disponível. Nós vamos para uma situação, vemos que o doente não é grave, já não precisamos de acompanhar, vai com os bombeiros. E ficamos livres. A partir do momento já estamos disponíveis. Uma CIV é uma ambulância que muitas vezes fica presa com o bombeiro, com o doente. Portanto, a disponibilidade e a mobilidade são completamente diferentes. Autonomia. A VMER, quando é chamada a situações PCR, e acreditem que eu na sexta-feira, como diz, eu fico feliz porque acho que todos os deputados aqui perceberam a paixão que eu tenho por essa causa e que eu estou aqui a defender o bem público e o socorro diferenciado às populações. Acho que todos perceberam bem essa minha dedicação. E quando pergunta-se porquê é que eu faço tanto porque tive a coragem de correr o meu caminho e, apesar de ser especialista em medicina interna, dediquei-me exclusivamente à medicina de urgência e emergência, especialidade que ainda não há em Portugal, mas eu espero que depois dessa vitória seja a próxima causa que nós vamos fazer. Eu sou sócio da Sociedade Portuguesa de Medicina de Urgência e Emergência, um bocadinho respondendo ali à pergunta do Sr. Deputado do Partido Comunista, e obrigado por essa pergunta, porque isso é o futuro, e é o futuro inclusive para tentar resolver muitos desses problemas que nós estamos a ter na urgência. Porque só quando o médico que lá for hoje for o mesmo que amanhã vai, é que alguns problemas vão resolver. Enquanto um colocar os ovos e outro for chocar, os pintinhos não saem da mesma maneira. Podem ter a certeza. Portanto, só quando houver a especialidade de urgência e emergência é que nós vamos verdadeiramente ter uma resposta integrada, hospitalar e pré-hospitalar. Mas não fugindo das perguntas da Sra. Deputada, que são muito importantes para eu esclarecer algumas questões. Portanto, eu ia dizer autonomia. Eu, sexta-feira, fui ver todas as saídas da CIV de Amarante, uma a uma, 135, para ver quais eram as que tinham presença de VMER e as que não tinham, o que é que aconteceu. Então verifiquei que dessas 135 correspondem a 13% de 2029-2021, 45% delas tinham a presença da VMER. Ou seja, o CODU ativou as duas coisas, porque a meio da ativação da CIV e da VMER é a mesma. Portanto, e a CIV não consegue dar resposta a uma VCR porque não está lá um médico para verificar ou para decidir qual é que é o destino daquela reanimação. Então, para que é que foram 2 meios? Está-se a desperdiçar? Se houvesse uma VMER lá, a VMER bastava uma, e ainda por cima, com outra vantagem. É que a VMER, chegando e não havendo nenhuma indicação de reanimação, o médico faz a verificação de óbito, fica automaticamente disponível.
Se não for, que são os outros 55%, a CIV tem que ir em manobras para o hospital, nem que o corpo esteja cadavérico, porque é o que diz o protocolo. Agora vejam bem o tempo que vai se perder, enquanto uma CIV que está a 50 minutos do hospital, não é uma VMER, é uma CIV, uma ambulância que vai com muita mais lentidão. Quanto tempo é que se vai perder? Se a VMER estivesse lá, verificava o óbito, estava feito. Portanto, estão a ver bem a autonomia, a vantagem que dá uma VMER em relação à CIV. Depois, vantagens técnicas e aptidões específicas, derivadas da composição da equipa para o médico. A verdade é que nós temos um médico no local. O médico, o que é que vai poder fazer? Uma intubação orotraqueal, que é suposto que 100% dos médicos possam fazer e que os enfermeiros, numa CIB, quase nenhum sabe fazer. Existem raras exceções, pessoas que eu conheço, com muita qualidade, mas corresponde a 2% a 3%. Um estabelecimento de um dreno torácico, técnicas de cardioversão, portanto, muitas manobras que só são permitidas fazer ao médico. E atenção, a grande vantagem é que essas manobras salvam a vida em 1 minuto. É verdade que nós temos algumas dificuldades no nosso sistema todo, do Sistema Nacional de Saúde, principalmente nas urgências e na resposta que as urgências dão. Mas na rua é que 1 minuto faz a diferença. E ali salva-se vidas de verdade, como eu já tenho salvo muitas, graças a Deus, como foi o caso do menino de Sendim, com 3 anos, que tinha uma ruptura de traqueia. Só há 2 casos descritos no Hospital de Coimbra, em Portugal, e salvamos o menino porque demorámos 7 minutos de helicóptero, porque senão, se demorássemos 10, ele já tinha morrido, porque ele já estava em apneia. Portanto, acreditem que salva-se vidas. O menino de Sendim, se for uma pessoa que corresponde à esperança média de vida portuguesa, vai durar até aos 80 e tal anos. Vai ter filhos, vai ter netos. Quem sabe se não vai nascer da família dele alguém que vai descobrir uma cura para um cancro, uma cura para uma doença muito importante. Nós fazemos a diferença na rua. Não podemos regatear os recursos que damos. Mas, por falar em recursos, eu agora vou-lhes dar a resposta à doutora Sofia, que também foi feita pela Iniciativa Liberal, penso eu. Quanto é que custa esse serviço? E aqui é que agora, pasmem-se. Uma CIV, qual é o preço do serviço? O preço do serviço é os recursos humanos. Porque a ambulância, o INEM pões lá, ou a VMER. Os consumíveis são tostões, são os mesmos que se gastam no hospital. E aqueles aparelhos que existe, o desfibrilador, o aspirador, estamos a falar de algumas dezenas de milhares, pouco. Portanto, o grosso preço ano, qual é? CIV. O enfermeiro... Vou falar no caso da realidade que eu conheço, que é o Tâmega e Sousa. O enfermeiro, quer da VMER, quer da CIV, ganham a mesma coisa. 14,5 a hora. O técnico, com prestador de serviço, o técnico, ou seja, o socorrista, técnico de emergências hospitalar, que trabalha com ele, não ganha tanta hora, mas atenção, ganhará a hora perto de 6 euros, mas, ou 5, 6, mas o que é que acontece? É um ordenado. Portanto, nós temos que multiplicar por 0,23 do IRS e temos que multiplicar pelo 13º e 14º mês e temos que tirar o 15º, que é o dia de férias. Ou seja, ele irá custar verdadeiramente ao Estado mais ou menos 10 euros. 24 mais 10 mais 14,5 dá 24,5. 24,5. Eu faço aqui as contas até só para vocês perceberem os valores que vão dar. Ora, 24,5 vezes 24 horas, igual, vezes 365, igual, 214 mil euros ano, que custa a CIV. Mais 10 mil a 15 mil de gasolina, ou de gasóleo que eu custará, vai custar, no final, 255 mil euros, uma CIV. Sabem quanto é que custa a VMER? Só custa mais 125 mil euros. Ano, 125 mil euros. Sabem quanto é que dá 125 mil euros a dividir pelos 500 mil cidadãos que nós vamos socorrer? 25 cêntimos ano. 25 cêntimos vai custar ao Estado um socorro especializado por um médico lá a decidir o encaminhamento. Porquê? Porque o enfermeiro ganha 14,5, o médico ganha 24,5, dá 39, 39 vezes 24 vezes 365, dá 341, mais 10 de gasolina, 350. 350 menos 255. Ou seja, porque nós estamos a substituir uma CIV por uma VMER. Agora eu pergunto, como é que é possível que há alguém que seja contra esse projeto? É inconcebível. Nós estamos a falar de, ano, 25 cêntimos por socorro a um cidadão. Aos 50 mil cidadãos, que têm a minha família toda, a família das pessoas que vieram comigo, a família dos deputados que estão a apoiar, do PSD, do PS, e de, se calhar, familiares dali do Sr. Deputado do Chega, que têm a família no interior, e familiares da Sra. Deputada que vive na cidade. Portanto, não há justificação possível.
A indicação em termos de demografia é indiscutível, a indicação em termos de preço não é rebatível sequer. Por isso, em termos de rede, a outra pergunta da senhora deputada do PS. Ora, em termos de rede é assim. Ok, existe uma rede, é verdade. Mas quando se vai à pesca, depende da malha da rede. E o problema é que a nossa rede... funciona bem em Portugal o sistema pré-hospitalar. Funciona muito bem e eu fico contente, até somos dos melhores sistemas do mundo. Mas temos um buraco grande ali. Portanto, se a malha for apertada em quase todo o lado, mas ali for grande, vão passar peixes grandes ali. Portanto, a rede não está a funcionar no Val de Sousa. Não está a funcionar porque estão... Eu trouxe aqui esse mapa. Este mapa foi tirado, isto é, do vidro do gabinete do nosso hospital, do gabinete utente. E este mapa mostra os 12 concelhos da nossa região. A VMER, vejam lá onde é que ela está. Nesta ponta, na fronteira entre Paredes e Penafiel, que é a localização do hospital. Ora, logicamente se vê toda essa área, os tais 50 minutos, onde é que deve ir a segunda VMER, vê-se bem pelo equilíbrio, cá de ser em Amarante, onde por acaso há um hospital. E aí seria a localização que é onde está a CIV. Portanto, a rede, e eu de caminho, se tiver tempo, falo mais da rede, a rede não está a funcionar aqui. Globalmente funciona bem, nós temos um sistema de emergência espetacular, mas aqui não está a funcionar. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado do Chega, paragens da VMER, porquê? Isto é só organização. A nossa VMER tem 50 médicos. Eu fui diretor de várias VMERs, coordenador de várias VMERs, nunca houve um minuto INOP. Porque eu responsabilizava diretamente, escolhia as pessoas pela competência, pela dedicação. É só organização. Ainda por cima, não há desculpa. Porque o despacho diz, no caso de faltar médico, é obrigação do diretor clínico, figura máxima clínica, de nomear alguém do hospital para ir para lá. Não há desculpa. Se uma VMER fica em NOP, a responsabilidade é do diretor clínico. Portanto, ele tem que ir, porque é assim. Se não houver uma consulta, uma pessoa não vai morrer. Mas se não houver uma VMER, pode morrer uma pessoa. Portanto, paragem de VMER, Sr. Deputado, é só organização. Ponto. E o que está a acontecer em Castelo Branco e Guarda é culpa deles. É culpa do poder local. Porque o Governo tem definido quais é que são as estratégias de defesa. Portanto, eu aí não culpo o Governo, culpo quem está no local e que está a ser incompetente. Portanto, porque a lei protege. Agora, eles estão a ser incompetentes, os que estão lá. E aí eu entro na... Pronto, exato, isso eu já não vou discutir, porque não é o meu foco aqui, o meu foco é a VMER, mas vou à sua terceira pergunta. Eu vou à sua terceira pergunta, que é o seguinte. O senhor deputado perguntou-me porque é que eu me demiti. E no caso da minha demissão foi, eu como sou uma pessoa apaixonada, não permito que não sejam feitas as coisas como deve ser. E a causa foi, especificamente, o Conselho de Administração daquele hospital. Portanto, não tem nada, os meus problemas não tinham nada a ver com a tutela, nem com as decisões nacionais, tem a ver especificamente com aquela administração. Particularmente com o meu diretor de departamento, que eu demiti-me um mês antes do Covid. Eu já tive um acidente grande, quando vinha de Macedo, meti-me debaixo de um caminhão, sobrevivi, tenho 42 pontos na cara, não se nota, fraturei a coluna, graças a Deus recuperei e posso fazer a coisa que mais gosto, que é andar na rua a salvar pessoas. Mas acreditem que Deus foi mais meu amigo, eu sou católico, portanto declaro esse meu conflito de interesses. Deus foi mais meu amigo quando me salvou do hospital de Penafiel, um mês antes do Covid, com aquela administração, do que foi quando me tirou debaixo do caminhão. Porque se eu tenho ficado com aquela administração naquele hospital, eu tinha tido muito mais lesões, o meu atropelo era muito maior. Porque depois de começar o Covid eu já não tinha coragem de demitir, porque senão ia dizer que eu era cobarde. E eu demiti-me porque o diretor do departamento, que é a pessoa que agora publicamente é contra a VMER, me respondeu um mês antes de eu sair, eu disse, temos que fazer simulacros para treinar os planos de emergência do hospital. Ele disse, isso é gastar dinheiro. Não podemos andar a gastar dinheiro nisso. É um desperdício. Portanto, a minha causa de demissão foi especificamente contra o Conselho de Administração, eu escrevi e, infelizmente, pelo que eu percebo, está toda a gente a favor da VMER, a CIM, que vocês vão ouvir logo à tarde, aprovou por unanimidade, os 11 conselhos aprovaram por unanimidade, e o outro conselho que não pertence à CIM, que é Paredes, é de longe o conselho que tem mais apoiantes da VMER, que tem sido publicado nos órgãos sociais. Por isso, quem é que está contra a VMER? Eu sou o Conselho de Administração, penso, eu não consigo ver a razão perante tanta vantagem, será uma coisa mesquinha, por ser eu envolvido, acho isso tão mesquinho, nem quero acreditar nisso. Por isso para responder ao Sr. Deputado do Chega, o porquê da minha demissão foram específicas porque, aliás, basta ver o que aconteceu durante todo o Covid, qual é que foi o hospital que teve sempre na berra?
Foi o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa. Estragaram vacinas com o frigorífico, houveram imensas vezes problemas e percentagem de doentes Covid enorme. E eu aqui tenho que dizer isto porque eu sou especialista em catástrofe. Eu sou formador do grupo de português do MRMI, que tem sede na Madeira, que é o grupo que dá mais cursos na Europa. E é assim, no hospital ajudou-se a propagar a doença, porque foi o único hospital do Norte que não tinha áreas para separar os doentes Covid e não Covid. Como é que é possível que chega um doente com suspeita de Covid e vai fazer a admissão com o mesmo assistente técnico que faz o que não tem Covid? Eu olho, o que é que você vem? Vem doença. Ok, prontos. Dê-me o seu cartão de dente. E você, porque é que vem? E tem tosse. O mesmo. Tem suspeita de Covid ou não, no mesmo sítio. Mas a sala de espera era no mesmo sítio. Os doentes Covid e não Covid, outra. O enfermeiro que os triava era na mesma cadeira, na mesma sala. Mas foi aquele, porque os outros hospitais de todos o Norte tiveram estratégias espetaculares, responderam aos planos de catástrofe. Aquele não. E, quando houve aquele foco, então se um hospital tem 600, 800 doentes dia, e se de repente vêm alguns doentes com Covid, claro que eles vão contagiar todos os outros. Portanto, estão a ver porque é que eu me demiti? O Sr. Deputado Chega, está a ver porque é que eu me demiti? Vamos apostar nos simulacros. Isto é gastar dinheiro. E viu-se que o país viveu de simulacros e de estratégias de catástrofe. E que... foi essa a causa da demissão. Quilómetros. Pronto, a nossa VMER é uma das VMERs novas que veio, já tem alguns quilómetros, mas quando são substituídas por VMERs com 500 mil, 600 mil e pior do que isso, com 16 anos de vida. Portanto, se vocês tiverem a oportunidade de caminho de pedir ao Dr. Luís para reformular a frota de VMERs, eu agradeço, para nós sentirmos mais seguros quando andamos numa VMER, para não andar numa VMER que tem 700 mil e 18 anos. Relativamente aos paramédicos, porque eu não quero deixar nenhuma pergunta para responder que possa ser polémica, é assim, todos somos precisos quando é para socorrer pessoas, todos, e todos têm o seu lugar. E podem ter a certeza que, felizmente, Portugal, na minha opinião, tem o melhor sistema de emergência médica do mundo. Porque nós juntamos as vantagens do modelo anglo-saxónico, Estados Unidos e inglês, com o modelo franco-germânico. Porquê? Porque nós temos médico na rua, temos meios intermédios. Atenção, que eu aqui estou a dizer que na nossa região, sem dúvida, que tem que ter uma VMER, mas as CIVs são importantíssimas. Porque nós, claro, que não vamos poder ter uma CIV em Odmira ou Estremoz ou Moura. Eu fui auditor da primeira CIV do país e foi um projeto espetacular que faz muita falta e que é fundamental. Porque nós, infelizmente, não conseguimos ter um médico em cada esquina. Mas as CIVs conseguem comatar um bocadinho isso. Agora, uma coisa é estarmos a falar de uma região que tem 10 mil habitantes ou 5 mil habitantes, que precisa de uma CIV. Outra coisa é estar a falar de uma região que tem 500 mil, que tem 5% da população portuguesa, que 1 em cada 20 cidadãos vive ali. Então, se nós temos 44 VMERs, 1 em cada 20, há aqui qualquer coisa, não é? Devia ser 1 em 44. Portanto, só com 2 VMERs, e mesmo assim ainda fica longe, é que aproximamos da proporção, de 1 para 4. De 1 para 44, digo. Portanto, os paramédicos, toda a gente tem lugar, e os paramédicos em Portugal têm atuação principalmente nas cidades, Lisboa, Coimbra, o que chamam paramédicos, não são bem paramédicos, são os técnicos de emergência pré-hospitalar e que fazem um trabalho excepcional, mas claro, não substitui a uma VMER e essas competências todas que eu referi, nem a uma CIV, porque a CIV, por protocolo de delegação do médico do CODU, pode fazer coisas que os técnicos de emergência pré-hospitalar não podem. Mas nós temos o melhor dos dois mundos. Vamos então acarinhar isso e vamos ao menos alguma coisa em que nós realmente somos muito melhor do que os outros. Relativamente às perguntas da senhora doutora Joana Cordeiro da Iniciativa Liberal, portanto, a rede, já respondi, a rede ali tem um buraco. O preço, acho que não é preciso dizer mais nada. A localização da VMER, também já respondi, não há dúvidas nenhumas, mas aqui eu quero dizer uma coisa. Ontem alguém me dizia do INEM assim, ó Serralva, olha que Penafiel é o 20º concelho do país a ter mais P1s negados. Isso é gravíssimo. Portanto, vejam bem o que eu estou a dizer. O 20º P1s negados. Ou seja, o que é um P1 negado? Quando há uma chamada para o 112, eles estabelecem uma prioridade. P1, P3, por aí fora. E o P1 é a gravidade mais importante, o doente mais grave. E o que é que diz logo? O sistema diz logo que tem que ir ao helicóptero, se estiver disponível, ou VMER, ou CIV, os meios mais diferenciados. Mas imagine-se que não tem disponível. Então o técnico tem que lá escrever, meio não disponível. Ora bem, Penafiel é o 20º em 300 e muitos concelhos que nós temos. Isto é gravíssimo. Porque
Penafiel tem uma VMER. Nós estamos a falar do conselho que tem a VMER lá. E que ela não está a responder, porquê? Porque ela anda ocupada nos outros conselhos todos. E agora, podem perguntar depois ao Dr. Luís, é assim, ok, mas existem conselhos que têm mais peões rejeitados? E há VMERs que têm mais média maior que a nossa? Mas onde é que é? Centro do Porto, Centro de Lisboa, Sintra Amadora, Almada, ou seja, zonas de uma densidade populacional enorme, mas que eles estão a 5, 10 minutos do hospital. Não estão a 50 minutos. E no nosso caso até mais, porque nós temos lá para o Porto 50 mais 30, 120 minutos. Portanto, claro que numa zona com muita densidade populacional há muitas emergências e vão haver mais peões, mas estamos no centro da cidade onde há tudo, onde há hospitais de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos. Portanto, o facto de Penafiel ser o 20º é gravíssimo. Isso mostra a carência que está ali espelhada. Mostra aquilo que eu sinto todas as semanas quando os bombeiros me dizem: doutor, precisamos de si num acidente, não sei o quê, e vocês não estavam disponível. O senhor caiu da varanda e não estava disponível. Portanto, a localização e está a ver a importância. Penafiel não está a conseguir dar resposta. Isso é a prova maior. O 20º. E há concelhos com muito mais população. Portanto, Penafiel em Amarante. As opções. A senhora deputada perguntava-me muito bem sobre as opções. Ora bem, as opções quais são? Vir de Guimarães, por exemplo, e tivemos o mês passado o acidente que deu na televisão daquele Porsche, uma máquina zorra, contra um Jeep, contra uma carrinha, um comercial ligeiro, morreu uma pessoa. Quando a VMER de Guimarães chegou, que demora 36 minutos de lá, já a paragem em cada escritório já não dava para reverter. Mas se fosse a nossa VMER que estivesse ali, se não estivesse ocupada, se calhar, nas áreas que deveria estar Amarante, nós demorávamos 7 minutos. Portanto, a opção é essa. Ou então temos a opção do Porto. Temos a opção do Porto. Aquele senhor que deu nas notícias que matou a mulher de manhã, onde é que nós estávamos? Em Rezende, a dar apoio ao centro de saúde. 50 minutos. Quem é que veio? O INEM mandou uma VMER da delegação extra para vir socorrer aquela zona. Mas, para chegar lá, demora 28 a 32 minutos. Então, está a ver as opções que há? Portanto, as opções são muito más. Há ali um buraco na rede. Ora bem, relativamente, eu não quero deixar de responder a nenhuma pergunta, relativamente ao Sr. Deputado do Partido Comunista, portanto, resposta da rede hospitalar, eu acho que já respondi, mas eu sei que o Sr. Doutor quer a vertente de hospital, urgência e VMER. E sem dúvida que tem que ser uma coisa integrada. Por alguma razão, as VMERs estão integradas nos serviços de urgência. E aqui, eu tenho que dizer isso porque, se calhar, porque o Sr. Secretário de Estado, o Dr. Salles, respondeu à pergunta dos Srs. Deputados sobre a necessidade da VMER, de que o Decreto-Lei, o 5561, diz que as VMERs devem estar alocadas ao Serviço de Urgência Polivalente ou ao Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico, e Amarante não é. Pois, mas a verdade é que nós temos exceções. Porque Barcelos é SUV e tem VMER. Albufeira nem é SUV, é Centro de Saúde e tem VMER. Chaves, quando foi integrada, era SMUC, Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico, mas agora está classificado no INEM e pela Entidade Reguladora da Saúde como SUB. Ou seja, há exceções. Estão aqui sublinhadas as exceções, isso é um documento oficial da Entidade Reguladora da Saúde. E o que é que eu quero dizer com isso? Ainda bem que há exceções. Até porque há exceções ainda mais nas CIBs. O Norte tem 19 CIBs. Sabe? E deviam estar integradas nas SUB, no Serviço de Urgência Básico. Quantas das 19 é que estão integradas? Apenas 13, 6 não estão. Então o que é que eu quero dizer com isso? Ok, existe um decreto-lei, mas o mais importante é que se perceba que nós temos aqui de encontro às necessidades da população, clínicas e demográficas. E eu aqui tenho que dizer uma coisa, porque falou sobre o rácio de Portugal, e é assim, Portugal não pode ser analisado à luz do quadrilátero retangular que ele esboça no planisfério. Portugal, ok, tão giro, é um retângulo sobre o mapa, com esta zona de mar e o sul. Ui, que tão perfeitinho, é fácil distribuir. É como bilhar, pôr as bolas distribuídas equitativamente. Não é. Porque o nosso país é bastante heterogéneo. Existe muito mais demografia no litoral do que no interior. Existem áreas com uma orografia muito complicada, como é o caso da nossa. Porque nós temos que ver que neste mapa é assim. Esses concelhos, Paços de Ferreira, Lousada, Paredes, Penafiel e um bocadinho de Mar Canaveses, têm bastante população, muitas vias de comunicação, A41, A42, e têm necessidades especiais como se fosse uma cidade. Mas os outros, a grande parte de Felgueiras, Florico de Basto, Amarante, Baião, grande parte de Mar Canaveses, Rezende, Sinfãs,
têm poucas vias de comunicação. A orografia é complicadíssima. Ou seja, então aqui é que a CIB, coitadinha, não consegue andar rápido. E a VMER vai compensar isso. Portanto, Portugal não é homogéneo. Ou seja, o decreto-lei diz isso, mas nós temos a obrigação, vocês, como decisores, de perceber, quando há exceções, tem que fazer exceções a favor do povo. Portanto, o rácio tem que ser os decisores, com responsabilidade, a ouvir os peritos, a decidirem assim, não, neste sítio, para termos segurança, porque nós não podemos facilitar. Nós, no pré-hospitalar, meus senhores deputados e todos os que estão aqui presentes nessa audição, nós temos que pecar por excesso. E o excesso custa só 25 cêntimos por cada cidadão, ano. Doutor, muito obrigado. Doutor, muito obrigado. Devo dizer que admiro a sua paixão pelo seu trabalho e por ser um homem de causas não posso deixar de dizer isso e, portanto, a minha admiração. Vai ter oportunidade novamente, nós vamos passar uma segunda ronda de perguntas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agora é 1 minuto para... Senhora Deputada, faça favor. É 1 minuto. É porque temos já em linha também o INEM e depois vamos passar à segunda audição. Muito obrigada, Dr. Filipe Serralva. Mais uma vez, permita-me agradecer a forma entusiasta e a forma apaixonada como vem aqui demonstrar aquilo que faz todos os dias. E permita-me focar aqui uma frase que disse, que foi que temos os melhores serviços de emergência do mundo. Portanto, para nós é muito importante também ouvir um profissional de saúde, uma pessoa que anda todos os dias no terreno. O Partido Socialista sempre defendeu o Serviço Nacional de Saúde, sempre defendeu os nossos técnicos de saúde, estamos ao lado deles todos os dias e, portanto, é com muito orgulho que também ouvimos essa declaração da sua parte. Um dos pontos que também focou na sua intervenção, uma questão que eu também queria abordar, era precisamente a questão da especialidade da medicina de emergência, que já percebi que é uma área que considero importante e, portanto, que dificuldades é que acha que são precisas ultrapassar? Quais são os obstáculos que entende serem necessários ultrapassar para que consigamos chegar a bom porto? Depois também sobre a rede, que diz que a rede não funciona. A rede no Vale do Tameguei Sousa. Portanto, o que eu gostaria de perceber é o que é que falta, de que forma é que podemos cozer esta malha para que a rede comece a funcionar, se ela funciona nos outros locais com respostas diferenciadas, o que é que falta para naquele local ela poder funcionar também. E mais uma vez agradeço a sua presença cá e tenho a certeza que o seu objetivo é o nosso objetivo, é o objetivo de todos, continuar a bem servir as nossas populações. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Estas respostas são dadas agora em bloco, portanto vou passar a palavra ao PSD, ao Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, penso que é eles, mas não queria fazê-lo antes de, não deixando de cumprimentar antes disso, o Sr. Filipe Serralva. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos mais questões, eu queria apenas fazer uma ressalva ao Dr. Serralva, que estamos então perante uma causa que pode salvar vidas, com um custo-benefício altíssimo, está à vista de todos que isto tem custos, tem um benefício enorme para a população, estamos a falar de 100 mil euros, e até se vamos a comparar com o orçamento do hospital, que ultrapassa os 100 milhões, estamos a falar de uma verba insignificante. Isto vai ao encontro daquilo que o PSD tem defendido, uma saúde que não pode ser decidida em Lisboa nem por despacho. A saúde tem que ser analisada caso a caso, como disse o doutor, tem que ser analisada e tem que ir de encontro às necessidades das pessoas e por isso tem o nosso apoio, terá o nosso apoio e aquilo que nós pudermos fazer para juntos, com o Partido Socialista, com o Chega, com o PCP, com a Iniciativa Liberal, com o Bloco de Esquerda que não está aqui, conseguirmos garantir esta causa. Está bem? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Uso agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, foi bastante explícito e apaixonante na sua explanação, que agradeço, e de facto queria aqui também declarar que o Partido Chega também se congratula com o facto de poder ter dito que Portugal tem um dos melhores serviços de emergência pré-hospitalar do mundo. Isso, de facto, é uma coisa que nos deve orgulhar a todos. Novamente esclareço que o Partido Chega não é contra o Sistema Nacional de Saúde, ou contra o Serviço Nacional de Saúde, contra o Serviço Nacional de Saúde. Na legislatura passada apresentámos vários projetos que pretendiam reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Ainda agora, na discussão do Orçamento de Estado, também apresentámos vários projetos nesse sentido. No que confere aqui hoje, questionámos o Sr. Secretário de Estado
da Saúde e adjunto sobre esta problemática das VMERs, ao que ele disse que não era, portanto, teve uma resposta assim um bocadinho evasiva, mas de facto percebemos que é um assunto sobre o qual nos temos que dedicar e temos talvez que a tutela, obviamente que não é o responsável funcional sobre essa operacionalização, mas é de todo em todo o responsável hierárquico e o responsável político pelos conselhos de administração, que são nomeados e que, portanto, têm que pedir explicações e têm que pedir responsabilidade a quem nomeia para os cargos. Não é só preciso ter o cartão do PS para ir para o Conselho de Administração, é preciso também ser competente e saber operacionalizar os meios que existem e chamar as pessoas à sua responsabilidade. Portanto, não lhe deixo mais nenhuma pergunta, agradeço-lhe muitíssimo do fundo do coração. De facto, a minha família, tenho família no Distrito de Santarém, Alcanena e também em Taboaço, que é próximo, aliás, da sua zona. Todos os verões vou ao Parque Aquático de Armamar. Fiquei um bocadinho preocupado por saber que está longe do socorro, mas espero que essa situação se possa ultrapassar, Obrigado, uma vez Sr. todas as forças políticas estão de acordo sobre esta questão. E mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa agora da palavra pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Eu também não tenho mais perguntas. Queria principalmente agradecer a forma como nos trouxe este tema, como nos explicou os vários problemas. É, de facto, da mesma forma que o deputado Pedro Frazão, na Iniciativa Liberal, também costuma apontarem-nos como não defensores do Serviço Nacional de Saúde, mas obviamente o que nós queremos é que as pessoas tenham socorro, tenham acesso à saúde, independentemente de quem presta esse socorro. E o que nós estamos a ver aqui é que, de facto, por uma questão meramente orçamental, há uma falta de resposta que podia ser perfeitamente assegurada e que não há muita razão para isto não funcionar. Se de facto temos o melhor serviço de pré-hospitalar do mundo, então vamos continuar a garantir que ele se mantém assim, porque obviamente as necessidades das populações evoluem e são cada vez mais pessoas, portanto é normal que os serviços tenham que evoluir e para continuar a garantir a mesma resposta. Portanto, da nossa parte também terão todo o apoio neste tema. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Usa agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora em exercício. Sr. Filipe Serralva, há uma preocupação que o PCP tem e que não é de agora, relativamente às dificuldades por que passa o Serviço Nacional de Saúde e a resposta pública e que se prende efetivamente com os recursos humanos. Ultimamente tem vindo a público as carências em determinadas áreas de especialidade, nomeadamente em termos de recursos humanos do grupo profissional médico, mas isto não fica por ali, é evidente que é transversal praticamente à generalidade das especialidades médicas. Quando o caminho deveria ser o de aprofundar e de melhorar a resposta, estou a falar da rede hospitalar de urgência, aquilo que nos parece é que estamos no caminho, está aberta a porta para uma concentração e uma redução da rede de urgência. Isto tem significado, porque são mais portas que se fecham a quem está na rua a trabalhar. E nesse sentido também quero questionar se não vê aqui uma ameaça, em vez de seguirmos um caminho de ter uma melhoria em termos de nível de serviço de urgência, passar a ter uma serviço de urgência polivalente nesta área geográfica, poder até ter aqui uma redução. Depois outra questão que tem a ver com a situação que o Sr. Doutor falou também do custo. Tomara a nós todas as cifras que custassem esses valores, Sr. Doutor, porque eu tenho outros dados relativamente a outras. Porquê? Por falta de pessoal. É que a pergunta que lhe faço é, havendo carências de pessoal, os valores são os mesmos que o Sr. Doutor aqui disse, ou se isto aumenta, triplica ou quadruplica relativamente ao valor base. Por isso, o que é que nós colocamos? A necessidade de dotar e reforçar os recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde. Seria muito mais barato. Isto é uma lição para os senhores da Iniciativa Liberal. Só o Serviço Nacional de Saúde pode garantir cuidados a todos e mais barato. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tendo feito esta segunda ronda pelos grupos parlamentares presentes, pedi então ao Dr. Filipe Serralva que pudesse partilhar connosco as respostas às questões formuladas e dava um tempo de 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra. Ora, então, agradecer o apoio
do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal manifestada aqui após a minha exposição. Muito obrigado, sei que vou contar com boas para essa causa. E relativamente às perguntas do Partido Socialista e do Partido Comunista, que também percebi que vão apoiar, mas quero responder às perguntas e não deixar de responder. Então, começando pela sua doutora Sofia, ora bem, perguntava-me então qual a vantagem da medicina de urgência e emergência. Só para vocês perceberem, se nós temos o sistema pré-hospitalar melhor do mundo, não percebo porque é que a nível hospitalar só existem 4 países na Europa que não têm a especialidade de urgência e emergência. Portugal, Espanha, a Áustria, deve ser por algum fenómeno, porque eles são super desenvolvidos em tudo, e o Chipre. Portanto, vejam bem, Portugal, Espanha e Chipre. Ora, nós é que somos os iluminados? Holanda, Alemanha, Suíça, Suécia, Finlândia, países com um nível de vida espetacular, com indicadores de qualidade de vida superiores, com apoios na área da saúde ao cidadão enormes, e todos perceberam que é necessária a especialidade de medicina de urgência e emergência, e nós ainda não. E atenção, porque a Espanha já descolou, porque a Espanha está quase a ser aprovada. Portanto, vamos ficar nós e o Chipre. Acho que já há comunidades até com projetos pilotos. Exatamente, autónomos. Portanto, acho que isso responde a tudo. A verdade é que, entroncando a resposta à sua doutora e indo um bocadinho de encontro ao senhor deputado do Partido Comunista, a verdade é que, ao nós termos profissionais especialistas na área de urgência e de emergência, vamos deixar de ter tarefeiras. Porquê? Porque vamos ter carreira. Vocês veem a maneira apaixonada como eu falo, eu tenho 49 anos. Se calhar vocês não imaginavam que eu tinha 49 anos. Acreditem que eu, quando há um acidente, quando há um doente a socorrer, eu corro mais que os jovens todos de 20. Mas eu tenho a sorte de escolher fazer o que fiz, se calhar é isso a segredo da minha juventude. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu daqui a 10 anos, se calhar já não vou conseguir ter a mesma destreza. E então, eu se calhar, o que é que vou fazer? Dar aulas, estar na urgência, a orientar internos de quê? Dessa especialidade. Porque eu, se tivesse uma carreira, eu de certeza estava na carreira. Quem é que prefere andar aqui a ser tarefeiro e de repente ter um acidente e deixar a família desamparada, quando pode ter uma carreira e ter todos os benefícios da carreira? Porquê é que existem os problemas? Se me perguntarem a principal razão, não tenho dúvidas. Qual é a principal razão de haver problemas na urgência em Portugal? É não haver a carreira de medicina de urgência e emergência. Dados da OCDE. Portugal é o país da OCDE com mais idas à urgência por 10 mil habitantes. De longe. E o segundo é a Espanha. Coincidência. Países que não têm a especialidade de medicina de urgência e emergência. Portugal é o país da OCDE com menos camas por 10 mil habitantes. Portanto, não tendo a especialidade de medicina de urgência e emergência, não vai haver... Olha, eu vou-lhes dar essa figura de estilo que mostra tudo. Eu, quando era diretor do Serviço de Urgência, eu era o único general que não tinha soldados. O diretor de medicina tem os médicos da medicina interna, os séniores, os graduados, os assistentes hospitalares, os internos, um exército. O da cirurgia é a mesma coisa, o da pediatria. O diretor de urgência não tem exército. Tem os mercenários, alguns da legião estrangeira, que lá vão. Agora digam, como é que eu posso ter uma resposta eficaz perante o sistema que tem a maior pressão? Os grandes problemas do hospital estão na urgência, onde é preciso, como dizia muito bem, alguém dizia, que as coisas são decididas à hora, que os problemas são imprevisíveis, não há programado, não é uma decisão feita com colegas, vamos operar, não vamos operar, este cancro, que estratégias, não. Eu estou sozinho, ou na urgência, porque eu tenho o gabinete, eu tenho que decidir rápido, ou no pré-hospitalar. Portanto, sem dúvida que a resposta que Portugal pode dar para resolver esses problemas que nós estamos a ter agora, que vem de há vários anos, é a especialidade da urgência e emergência. Eu faço parte da sociedade portuguesa, que foi fundada, e acho que é por aí que nós temos que ir. Queria dizer também, em resposta à sua doutora, que este documento é o documento que está em vigor, foi elaborado pelo doutor Correia de Campos, ou melhor, foi encomendado a um grupo de trabalho, liderado pelo doutor António Marques, que foi ele quem me deu esse documento, e este documento, que está em vigor, 2007, que foi a redistribuição da rede de urgências e, com as urgências, o extra-hospitalar, e este documento diz assim, pelo menos uma equipa com capacidade de suporte avançado de vida por cada 250 mil habitantes. Algo possível com o crescimento previsto da rede FAMER. Eu fiz a atualização à minha apresentação de 2015. Atualizei com os dados dos censos de 2021. Como sabem, temos mais 2 FAMERs, são 44. Então, mas também temos mais população, graças a Deus, ainda bem.
aos 10.334, dividir 44, dá uma VMER para 234. Nós estamos muito longe disto e disto. Portanto, vamos só seguir o que está protocolizado. Fez parte da reforma do Dr. Correia de Campos. Depois, queria, para responder um bocadinho ali só ao resto das perguntas do Sr. Deputado do Partido Comunista. Isto eu tirei por causa da proteção de dados, os nomes e os telefones, mas isto é a lista dos 50 médicos que nós temos no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa. Amanhã vocês vão ter aqui, se calhar, o Sr. Presidente ou alguém a dizer nós não temos médicos. Organização, como eu disse ali, é a organização. Na nossa zona há médicos de sobra, porque nós temos a Universidade de Braga, 2 universidades do Porto, temos uma densidade populacional, temos muitos médicos. É tudo organização. Em Guarda e Covilhã, eu sei que é mais difícil, tem que haver estratégias, medicina de urgência e emergência, porque as pessoas vão ter carreira, vão ter compensações por estar longe. Agora, nós não temos. E sabem o que é que não têm? Porque quando eu propus a VMER oficialmente, aqui o símbolo do CHTS, quando eu propus oficialmente a VMER, e até disse onde é que ela devia ser localizada, que era em Amarante, está aqui tudo, do Conselho de Administração, dos 5 elementos, só um é que me respondeu favoravelmente e que me deu uma resposta ao menos. O senhor enfermeiro-diretor José Ribeiro. Muito mal está um diretor médico quando o maior apoiante que tem no Conselho de Administração é o enfermeiro-diretor. Percebem porque é que eu me demiti? E neste documento que aqui está, da VMER, da proposta da VMER, o que é que eu fiz? Eu vou-lhes dizer, porque isto responde às suas perguntas. Era aí, sala de emergência, equipas e escalas médicas. O Serviço de Urgência do CHTS conta com 3 médicos do quadro. Um hospital que serve 500 mil habitantes tem 3 médicos no quadro do Serviço de Urgência. Claro, então se não há carreira, nós vamos lá a fazer tarefa. Doutor, se me permitia, eu fazia-lhe uma sugestão. Eu estava aqui a perguntar aos serviços se tinha entregue alguns documentos. Se os quiser fazer chegar à Comissão para serem distribuídos a todos os grupos, agradecia. Nós temos uma audição já a seguir e, portanto, eu dizendo-lhe desde já, não tendo tido a oportunidade de estar cá logo no início, queria transmitir-lhe o meu agradecimento e o agradecimento em nome da Comissão pela sua presença, pedindo que lhe concluísse para que possamos avançar com os nossos trabalhos. Claro, vou concluir com rapidez. Perdoem-me a paixão, eu queria dar aqui todos os argumentos que vocês, decisores, todos da nossa nação, podem usar a favor desta causa. O que eu estou a propor, isto, que aqui está, este carro, que é a nossa VMER, mas há aqui um pormenor que vocês têm que olhar neste carro, que é isto, a palavra médico, que está no para-brisas. É isto que faz a diferença, não é o carro, é o facto de estar lá um médico. É o facto de estar lá um médico que está em Resende e que diz assim, este doente tem que ir para o Santo António ou para São João. Que se tivesse uma CIV ou bombeiros, ia para Penafiel. E esse doente que está em Resende e vai direto para o São João, para o Santo António, vai ter o socorro em menos de 60 minutos, no Golden Hour. Seja trauma, seja infarto, seja AVC. E se não tiver um médico lá para decidir, vai ter que ir para Penafiel, entrar naquele caos que vocês sabem que tem picos. O Presidente diz que são picos, mas temos picos todas as semanas. Portanto, só mesmo para concluir, é isto. Nós estamos a levar um médico à porta das pessoas, ao local onde eles têm um acidente, ao local onde vivem, a esses sítios recônditos da nossa área que têm o acesso tão mau. Muito obrigado. Muito obrigado. Vai-nos fazer chegar esses elementos e os seus comentários que entender. Agradeço imenso. Muito obrigado. Estávamos por concluir este ponto da nossa ordem de trabalhos. Suspendi os trabalhos durante 3 minutos para começarmos, para termos a oportunidade de nos despedirmos do Sr. Doutor. Muito obrigado. Obrigado e desculpe ter passado um bom tempo. Desculpe.